Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Home Point Podcast. E hoje, pessoal, é uma história de superação, de coragem e inspiração. Um casal que estamos recebendo aqui, eles têm uma história extraordinária. Queriam morar nos Estados Unidos e eles não só conseguiram realizar esse sonho, mas criaram uma empresa fantástica. Convido você a pegar o seu café, arrastar a cadeira, vem com a gente que o episódio tá demais. Então bora. É isso aí, pessoal. Vamos lá então. Temos aqui um casal extraordinário. Vocês vão amar esse episódio do Home Point. Temos aqui o Rodrigo, que é empreendedor, casado com a Thalita, fundador da Halen Pharma, mora atualmente em Washington. É Washington, né, Rodrigo? É Maryland, mas é Maryland. ali, vizinho de Washington, 30 Ah, minutinhos. tá certo. Washington DC. Washington DC. O que ninguém sabe sobre o Rodrigo. O que é, Rodrigo? Vamos lá, algumas coisas. Não é que ninguém sabe, né, Calor? Tá. Ninguém sabe. Eu cozinho bem. Olha! Dizem as más línguas aí que eu cozinho bem. Tem uns pratos especiais. Algumas pessoas sabem e já provaram, né? Tem prova. Temos provas. Muito bom. E a outra coisa, não sei se todo mundo sabe, mas quando a gente chegou nos Estados Unidos, eu trabalhei limpando o carro. Porque eu saí daqui limpando o carro, né? A gente estava limpando o carro no condomínio que a gente morava. Acho que a gente ficou fazendo isso por um ano, mais ou menos. Aí a gente foi para os Estados Unidos, chegou lá, né, uma coisa nova. E eu falei assim, vou tentar fazer o que eu estava fazendo lá. E aí por 1 ano e meio a gente ficou... Eu fiquei, né? Não ela. Eu fiquei limpando o carro. Lavando o carro mesmo. Aí, pessoal, tá vendo? Olha como vai ser esse episódio, hein? E a Thalita... Entenderam, né? Fazendo o que nessa mesma época? Limpando casas. Olha só, Thalita, pessoal, é empreendedora também, esposa do Rodrigo, chefe de operações da Halen Pharma, uma posição muito importante, né, Thalita? É a posição nervosismo da empresa ali, da operação, né? E você, Thalita, agora aproveita, o que ninguém sabe sobre você, você gostaria de compartilhar aí com o nosso público? Eu acho que a maioria das pessoas sabem, mas é uma coisa muito diferente para as pessoas que me conhecem como empresária. É que eu fui CLT 11 anos da minha vida. E eu acreditava muito em ser CLT. Eu sempre achei que a estabilidade era aí. Ser CLT, ter um bom trabalho e você ter essa segurança. E hoje eu mudei completamente minha ideia. Olha, que coisa acho que fantástica. essa mudança de mentalidade é que as pessoas talvez não sabem sobre mim. E que é construído, né? Não é do nada. Não é do nada. Né? É o que a gente vai conseguir abordar aqui muito, né? Olha, pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Compartilhar com o nosso público, com a gente também, suas experiências. E temos certeza que esse vai ser um episódio fantástico. A gente que agradece. Obrigado mesmo. É um prazer imenso. A gente E aqui, a host, né? A host também, a Ana Costa, a dona Ana Costa, tá aqui comigo, dividindo essa mesa. Sim, a gente já tá aí nessa jornada do podcast, mas logo que a gente falou de podcast, eu liguei pra Thalita e falei, Thalita, quero vocês aqui, mas tudo no seu tempo, é isso porque aí. Home Point pegou também sua gordurinha, e eles estão aqui, né, para também trazer esse momento deles, e vai ser com certeza algo que vai enriquecer muito, né? O objetivo aqui é falar com você, empresário, e trazer exemplos, né? Coisas isso aí. que inspiram. E vamos lá, Sam. Vamos lá. Vamos, como diz você, vamos trazer molho para esse Vamos que hoje tá... Só porque eu cozinho bem, eles estão falando de comida. Isso é uma dica, tá, gente? Ô, Rodrigo e Thalita, esse sonho de vocês, de morar nos Estados Unidos, foi algo fácil de ser construído? O que vocês gostariam de compartilhar com o nosso público? Mudar de país, começar do zero?
que vocês acharam Uhum. sobre essa ideia, esse sonho? O sonho era dele. É Ele mesmo? sempre quis. Era uma coisa que ele sempre falava, e eu nunca queria fazer, né? Até que chegou um Não. momento que ele bateu forte, ele falou, é agora ou nunca. E aí eu já tava numa situação que tinha saído do trabalho, então eu não tinha nada a perder naquele momento. E aí eu falei pra ele, tá bom, vamos. Mas quando eu falei, eu achei que ele não ia. Eu achei que, sabe aquelas pessoas que falam, vamos fazer? Vamos, mas aí na hora do vamos ver não vai? Pra um colérico falar isso? Pois é. E aí eu falei sim, e ele já começou a fazer todos os preparativos. Foi. Caramba. 2013, eu trabalhava ainda na Chili Beans, que eu fui supervisor de loja da Chili Beans aqui em Santos, 10 lojas, né? A gente cuidava. E eu tava trabalhando, aí numa das férias eu falei pra Thalita assim, vamos para os Estados Unidos? Tinha juntado um dinheirinho, eu falei, vamos para os Estados Unidos? 2013. E aí meu cunhado, o Júnior e Vivian tinham, né, já estavam se programando para ir. Aí eu falei assim, pô, vamos também. Aí ela falou assim, tá bom, vamos. Aí eu comecei a programar a viagem para os Estados Unidos. Uma viagem para Flórida, a gente foi para Orlando, Miami, ali, aquela coisa, né? De turista mesmo. E aí cheguei lá, me encantei, né? Eu falei assim, caramba, é isso mesmo, o negócio é assim, é bom mesmo, viu? Mas só um adendo aí nessa viagem. Olha a cabeça de empreendedor que ele já tinha naquela época. Fala. Ele chegou lá, ele comprou um monte de coisa, um monte de roupa, sei lá o quê. É porque eu trabalhava no shopping. Ele já sabia do que as pessoas gostavam, ele tinha um pessoal lógico. no shopping. E ele trouxe, e eu não entendia que ele tava comprando aquelas coisas e comprava. Ele falava, chegando lá eu vou resolver, eu vou vender. Ele falava, Deixa comigo. Chegou aqui e vendeu tudo. Olha Ele só. trouxe uma mala, né? Foi uma mala inteira, Foi. cheia de roupa. Eu lembro que eu comprei $8 mil em roupa pra vender aqui. Naquela época eu paguei o dólar Caramba. 1,80, não vou esquecer nunca. Olha 1,80 só. eu Bons comprei tempos, né? Comprei $8 mil em roupa, vendi e recuperei o dinheiro da minha viagem. Todo o dinheiro que eu viajei, que a gente viajou, passagem, parque, aluguel de carro e hotel, eu consegui recuperar. Ou seja, Caramba. foi realmente uma viagem de laboratório. Foi. De experiência. É isso aí. Para fazer todo o meio de campo lá e trazer coisa. Mas foi nessa viagem que a gente se apaixonou pelos Estados Unidos. E aí, você perguntou, né, de mudar e começar do zero. Não é fácil. A gente foi para a Flórida. Flórida, dizem que é o melhor estado do Brasil, a Flórida, né? Tem muito brasileiro. Então, quando você vai para a Flórida, você não conhece tanto assim dos Estados Unidos. Você conhece, você se apaixona. Primeira vez que você vai. Só que os Estados Unidos é muito mais que aquilo. E aí, quando a gente muda para lá e tem que começar tudo do zero, uma cultura nova, língua nova, tudo novo, leis novas, tudo novo, tudo. Extremamente tudo novo. Não é fácil, é muito difícil. Mas... Esse período, então, vocês passaram, tipo que fazendo um planejamento de como seria, de como... Olha, foi interessante, porque quando a gente decidiu ir, isso em 2013 a gente foi e voltou, continuamos trabalhando, depois a gente foi lavar carro, eu saí do meu trabalho, ela saiu do dela, fomos lavar carro, aí ficamos lavando o carro. Aí quando a gente decidiu ir realmente, que eu falei isso que ela falou, ou é agora ou vai o racha, aí eu comecei a fazer plano, só que isso foi em agosto de 2015. De agosto de 2015 até a nossa mudança para lá, efetivamente, em abril de 2016, foi quando eu planejei, de agosto a abril. 6 meses, né? Mais ou menos. Só que foi um planejamento que, há 10 anos atrás, você não tem noção do que é os Estados Unidos. Não tinha vídeo explicando, verdade. não tinha muita informação na internet, questão de visto, trabalho, essa é uma loucura, que você não sabia. Então, você vai com maior bagagem que você pode adquirir, você vai, bagagem assim, né, de informações, vai, e é isso. Só que chegar lá não é nada daquilo que você pesquisou. O negócio é totalmente diferente, né? Um exemplo, aluguel. A gente olhava aqui pela internet o que tinha, né? E a gente via aluguel por $500. Uhum. Então a gente fazia cálculo na nossa cabeça de quanto de dinheiro levar para poder se manter lá e tudo.
E assim que a gente chegou lá, a gente entendeu que não era $500 um aluguel. $500 Era era um o quê? quarto dentro da casa de uma pessoa alguém. desconhecida. Uau! Então, isso já foi o primeiro baque que a gente levou logo no começo. Logo de cara. Né? Outras coisas. Aí você chega lá, você tem que fazer seus documentos para você, né? Sua carteira de habilitação, você tem que tirar um documento que parece um CPF aqui brasileiro, que é o Tax ID, né? Para quem não tem ainda outro tipo de documento. E aquele social card? Então, o Social Social Security Card, Aham. isso só vem depois. Depois. Você tem que primeiro tirar um Tax ID, que é para você ter direito a pagar seus impostos. Você recebe dinheiro para pagar impostos. Enfim, tudo isso custa dinheiro. Então, você vai preparado, a gente saiu daqui com uma mala, eu sempre falo isso, uma mala e $3 mil no bolso. Uau! Foi o dinheiro do carro que a gente vendeu, que a gente tinha um Foxzinho, a gente vendeu, saiu e foi para lá com $3 mil no bolso. Só que chega lá, você já vê que um aluguel é 1.000 e pouco. Aí você vê que você gasta 1.000 e pouco nos documentos que você tem que fazer. São 2, né? Não é só o meu, dá também. E aí você olha pro bolso e fala assim, caramba, só tem $1.000 para passar um mês, e aí? Então, assim, o começo é muito complicado mesmo, é muito difícil, não é fácil. Eu acho que é nessa que a grande maioria, ou às vezes desiste, né? Ou às vezes acaba... Passou isso na cabeça de vocês, desistirem em algum momento? Não, desistir não. Mas momentos difíceis sim, o que é normal. Mas meu sogro sempre me falou uma frase. Na verdade, quando eu contei pro meu sogro, Sérgio, Deda, a gente foi contar pra eles, a gente tá indo embora e tal. Aí ele, ficou meio assim. Aí ele falou uma frase, a gente tava num apartamento no Aquaplay, no apartamento dele. Ele falou assim, olha, se ficar mais difícil, tenta mais um pouco. Olha, que tão legal, bom, hein? né? A gente ter essas referências Caramba. para lembrar, né? Sim. E ele, na verdade, ele não é de falar muito. Meu pai, quando é coisa séria, assim, ele não fala muito. E é interessante que todas as vezes que a gente passou por situações que a gente tava muito difícil, vinha essa frase dele na cabeça. Sempre Tenta vinha mais um essa pouco. frase. Tenta mais um Tenta pouco. mais um pouco. E acho que isso ajudou muito a gente. Muito. E eu acho que um fator, e vocês que vão me dizer, é claro, que vocês serem um casal maduro, né? Vocês têm uma relação sólida. A gente conhece vocês há muitos anos, né? Eu conheço o Rodrigo antes mesmo de conhecer o Sandro, que eu já conheço há muitos anos. Verdade. Era de adolescente. Não, só nós somos 28, né? Que a gente se conhece. Então, assim, eu acho que isso foi um fator também determinante, né? Para vocês continuarem no propósito, né? E essa questão de que vocês começaram a desenvolver o empreendedorismo em outro país. Tem muitas barreiras para criar uma empresa nos Estados Unidos? Porque às vezes o pessoal tá olhando, né? Tá te assistindo aqui, vocês dois, e se pergunta, né? Poxa, eu tenho um sonho de criar uma empresa nos Estados Unidos. É difícil, Rodrigo? Fala, Paula. Só um minutinho, só para o pessoal também não perder aqui a linha. Esse tempo que vocês ficaram até chegar nesse momento do empreendedorismo, foi quanto tempo, mais ou menos? Foram 1 ano e meio a 2. A gente abriu nossa empresa em outubro de 18. A gente chegou lá em abril de 16, 2 anos e meio. 2 anos e meio, né? Então Caramba, bastante tempo, né? Esse tempo inteiro a gente ficou trabalhando. Eu fiquei trabalhando limpando o carro. Eu tinha falado 1 ano e meio, mas são 2 anos e meio. Eu fiquei limpando o carro por 2 anos e meio. Um período desses 2 anos e meio, por 1 ano e meio, eu fiquei limpando o carro e trabalhando com uma outra empresa de assessoria. E a Thalita, durante todo esse tempo, limpando casa. Então foram 2 anos e meio. Ou seja, a Thalita era mais rica que tu. Teve épocas que eu fazia mais dinheiro do que ele, com certeza. É bom Caramba. salientar esse período, né? Porque tem a maturação, Tem. né? Sim. E aí, quando, que eu acredito que é o ponto que fez sentido aqui do empreendedorismo, é que vocês viram uma oportunidade. Explica para nós como é que foi. A oportunidade foi a seguinte. Um amigo que eu conheço desde a adolescência, ele sabia que eu estava nos Estados Unidos e um cliente dele precisava de alguém de confiança lá para abrir uma empresa lá. Nesse ramo, né, de importação de medicamentos. Aí esse cara me ligou, a gente conversou, eu tava ainda lavando o carro, tá? Eu não entendia nada, zero do assunto.
Ele entendia de medicamentos no Brasil, no mercado nacional, nada de importados. E ele falou assim, a gente precisa desenvolver isso, você quer? Eu falei, quero. Né? Aí que foi nessa hora que eu enxerguei a oportunidade. Na hora que ele me falou a palavra medicamentos importação, eu falei assim, pô, isso é legal. Mas detalhe, Fala. a oportunidade estava no seguinte, o cara ofereceu para ele trabalhar de graça. Ele tinha que ir atrás de todas as coisas, abrir a empresa, ir atrás de todas as licenças, documentações. E pensa, a gente estava lá 2 anos. Né? Não, 1 ano e meio. 1 ano e meio a gente estava lá. Um ano. Lutando para poder se manter, pagar um aluguel, viver. Lutando para isso. E você falar, nos Estados Unidos, você falar, vou trabalhar de graça, isso é loucura. Isso é loucura. É porque a hora lá é o que movimenta tudo, né? Exato. É. Você ganha por hora ali e tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Então, assim, você respirou é dinheiro. Então, você falar, vou trabalhar de graça, é uma coisa muito louca. Doida. E me acharam louco mesmo, né? Os meus amigos à minha volta lá falaram assim, você é maluco. Não acreditaram que talvez fosse dar certo. E realmente, eu trabalhei pra ele um bom período de graça, mais de 6 meses, se eu não me engano. Até que eu falei assim, bom, agora para o negócio engrenar, ou eu mergulho de cabeça nisso, ou eu desisto, porque assim não dá. Tu fica, né? Óbvio que tá dividido. Eu tô lá lavando o carro, eu precisava ficar lavando o carro, eu estudava ao mesmo tempo, eu estudava inglês de manhã. Então eu chegava na loja para lavar carro às 6 da manhã, aí eu saía às 8 para correr para a escola, chegava na escola às 8h30, estudava das 8h30 a 1h30. 1h30 eu voltava para lá, lavar carro até, sei lá, à noite. E durante o tempo que eu estava lavando o carro, eu estava segurando o telefone aqui, ou então digitando, esperando um e-mail, alguma coisa, e lavando o carro, e encerando o carro. E eu fiquei fazendo isso por quase 1 ano. Só que aí tu vê uma hora que não vai dar, ou tu mergulha de cabeça. Aí eu falei pro cara, eu falei assim, me ajuda com uma ajuda de custo, me dá pelo menos o que eu ganho aqui, para eu poder me dedicar. E assim foi. Aí que a gente começou, aí que eu comecei a fazer só isso realmente. É porque a expertise em si, você tem que se dedicar, né? Não tem jeito. Senão não dá, né? Ainda mais eu que não sabia nada, né? Exatamente, num outro país, né? E o idioma também dificultava bastante, porque ele pedia ajuda até pro chefe dele, que lavava carro, ele falava, me ajuda aqui, traduz isso, liga, fala pra mim. Liga aqui, fala isso em inglês. Porque eu não sabia, tava começando a estudar inglês lá. Porque uma coisa é você negociar, fazer negócios na tua língua, outra coisa é você fazer numa língua que você não tem. E um assunto nada a ver, um assunto que a gente não tá acostumado. Não tava acostumado antes, né? É complicado. Não, realmente eu digo que quando que às vezes a gente vê uma pessoa bem-sucedida, com certeza todas elas tiveram esse momento de ruptura. Ou você pega, monta no cavalo, né, que fala, e vai, ou você fica para trás, né? Nessa trajetória inicial, Thalita, Rodrigo, e eu gosto muito de lembrar naquilo que o Flávio menciona, né? O ponto de inflexão, né? Que é ali bater em algum momento ali que você estava em climb, né? Começando ali a trajetória. Aconteceu alguma coisa, bateu um medo, você já falou aqui, né? A barreira da língua e tal, mas bateu outro tipo de medo que você pensou, caramba, isso não vai dar certo, vou voltar pro Brasil. Bateu. Tu fala aí. Não, eu vou te lembrar e talvez você vai falar esse. Tá, fala aí. De quando a empresa já estava rodando. Eu vou falar um antes ainda. Você vai falar antes? Vou falar antes. Tá, então vai. O que eu vou falar eu tava com esse cara, ele tinha me contratado, aí o negócio começou, igual você falou, né? Climb, tá ali. Exato. Aí ele falou assim, chama a Thalita pra trabalhar junto com a gente. Aí a Thalita deixou, foi nesse momento que ela deixou de limpar a casa e veio trabalhar com a gente, começar a aprender também o negócio. E aí tava indo bem, tava indo legal. Só que essa pessoa, ele tava ansioso que o negócio decolasse muito rápido. Eu acho que na ideia dele, o negócio ia decolar muito rápido, lembra? Sim. Acho que ele não tinha tanta noção do que eram essas licenças, essas coisas todas que precisava ter lá fora para poder o negócio realmente ficar pronto, né? E aí... E já tava dando resultado financeiro, né? Eu já tirava comissões das coisas que a gente fazia, a Thalita também. Então, tava indo ok, para bem. Só que aí, de uma hora para outra,
Aí é o ponto de inflexão. Uma hora para outra ele chamou a gente no escritório num sábado, mandou um cara lá, falou assim, vou fechar tudo, acabou a empresa. Deus, Caramba! Do nada. Acabou a operação. Né? Acabou Meu a operação. Aí a gente de novo com $3 mil no bolso. Uau! assim. Já tinha mais que uma mala, né? Óbvio, já tinha um Sim. pouquinho mais que uma mala. Acho que nem 3 mil, eram 2 mil na conta, 1.000 e pouco. Era? É? Eu acho que era quase 3 mil. Mas enfim. Aí esse foi o ponto. E aí, Thalita, o que a gente faz? Vamos voltar a lavar carro, Não, limpar você a casa? em nenhum momento você falou o que a gente faz. Você Não? tinha Então certeza. tá. E eu sempre falo isso, que é muito verdade. Se a gente hoje tem o que a gente tem, se a gente a Helen tá desse tamanho, é por causa dele. Porque ele acreditou, ele sempre acreditou nesse trabalho e ele sempre acreditou que daria certo. Eu, por várias vezes, eu só fui por... Ai, tá bom, vou apoiar, sabe? Só que ele sabia, quando ele montou, desde o primeiro dia que ele sentou e ele colocou o nome da empresa, e vocês sabem por que o nome Helen, o que significa? Eu lembro que você Curar falou. em alemão. Exato. Né? E foi tudo tão bem pensado que ele fez, e desde esse primeiro dia, ele já via lá na frente e ele sabia que ia dar certo. Ele já sabia. E eu só fui ali acreditando e trabalhando, né? Thalita, é tão importante ter uma pessoa que, mesmo que não tenha a visão, mas tenha a mão. Sim, eu fui a operária dele e eu posso mão, dizer muito bem. Muito. A mão em todos os sentidos, né? Porque pelo menos você sabe que você não está sozinho. Já pensou se você fosse ao contrário, de vez de você ir, você ficasse puxando ao Que contrário. eu acho que é o que acontece com muitos casais. Os casais às vezes não vão pra frente porque um acredita muito num sonho e o outro fala, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, tá louco? Tá doido, tem que arrumar um emprego. E acho que isso talvez tivesse deixado ele lá atrás e hoje a gente não estaria onde a gente está. Por isso que foi um trabalho em conjunto. Eu acreditei, sim. mas você também acreditou. Óbvio que senão você não tinha apoiado. E o que vocês, assim, buscavam como uma base para ter essa mentalidade? Vocês liam alguns livros, algum podcast na época? Tinha algum mentor? Nada. Mas não Caramba! Foi na raça e na intuição. Eu falo ainda para ela até hoje. Hoje a gente faz parte do CLACS, né, que é aquele clube de empresários que tem Flávio Augusto, Jota, Caio Carneiro lá como mentores. Tem alguém para modelar, né, hoje, né? Hoje tem. Naquela época não mas tinha sabe nada. Que muitas das coisas que eles falam lá, e a gente nem sabia nome das coisas. Eu sei que hoje tem nomes técnicos para as coisas que a gente fazia. E a gente falava assim, caramba, a gente fazia isso já na intuição. De achar que o negócio era daquele jeito que deveria ser feito. Então, tudo que a gente construiu lá naquela época foi tudo na intuição. Nada por estudar, nem nada, porque não tinha nem eu, sei lá. E nem tempo a gente tinha, porque esse Realmente. tipo de trabalho que a gente tinha é muito fuso horário. Então, a gente trabalhava de noite, trabalhava de dia. De acordo com a demanda. E no começo da empresa, o que aconteceu? A gente voltou a fazer coisas que a gente precisava de dinheiro. Então, a gente investiu na empresa, né? Montamos a empresa e tudo. Só que a gente foi limpar a casa. Eu voltei a limpar a casa porque tinha um aluguel para pagar. Sim. Então, o que eu fazia? Rodar, né? Eu saía para trabalhar para limpar a casa com o meu celular e olhando os e-mails e já trabalhando para Helen e fazia os dois. Então, você acha que a gente tinha tempo de buscar? Não tinha tempo. Foi mais assim, bem, a gente precisa que para a operação rodar tem que vender. Exato. Bora fazer esse negócio rodar. E aí vocês chegaram para a pessoa que iniciou todo o projeto e falou, não, a gente vai dar sequência? Não, aí ele encerrou tudo, ele acabou com as relações, e aí eu com ela conversamos e falamos aí, vamos dar continuidade. Ele acabou do nada com o negócio, foi embora, e a gente começou do zero, literalmente do zero, mais ou menos do zero, porque a gente já entendia um pouco do negócio, só que a gente tinha de quem comprar, porque quem cuidava da compra éramos nós, só que a gente não tinha para quem vender, porque quem fazia parte da venda era o pessoal que estava no Brasil, da empresa dele. Então a gente tinha de quem comprar, não tinha para quem vender, e aí a gente começou a trabalhar dia e noite para encontrar clientes para Helen, enfim. Caramba. Isso foi essa viradinha de chave que a gente deu, e aí foi um longo período. E aí eu volto no ponto de inflexão que o Sandro falou, que foi quando ele acreditava muito e eu já estava acreditando muito na empresa, só que a gente não tinha condição de se manter ainda. E por
várias e várias vezes as pessoas que estavam perto da gente, principalmente quem mora lá, né, sabe que precisa de dinheiro para viver lá, você não tem ninguém te ajudando. E eles falavam, para com isso, Desiste. volta a limpar a casa. Por que você não... Caramba, Porque o pessoal lá as pessoas falava ganham isso. muito dinheiro tendo empresa de limpar a casa, né? Então, Muito mesmo. por que vocês dois não montam uma empresa, então, de limpar a casa? Ia ser o mais do menos, vamos dizer, né? Exatamente. E aí foi esse momento que a gente falou, não, a gente acredita e vai dar certo. E aí eu lembro que você colocou um prazo, assim, pra gente. Se até dezembro de não sei Eu não lembro quando... também, era um prazo, se a gente não conseguisse vender, aí a gente ia ter que voltar. E sempre acontecia que Vendia. parecia que mostrava pra gente, ó, aqui, vocês estão no caminho continua. certo. Aí fazia uma vendinha que dava um fôlego. Aí ia lá fazer mais uma vendinha, dava mais um fôlego. Mas só que aí, 2019 foi extremamente difícil, tanto que a gente vendeu o Aquaplay, a gente tinha um apartamento o Aquaplay. A gente vendeu, pegou o dinheiro. Aí transferir real para dólar, vocês sabem que não é fácil. Aí a gente transferiu esse dinheiro para sobreviver o ano 2019 inteiro. E focar 100% na empresa. 100%. E de vez em quando fazia umas limpezas de casa lá em DC. Para dar uma gordurinha. Pra dar uma gordurinha. Eu digo assim, que é inspirador porque trabalhar com negócios já é difícil, gente, em qualquer ramo. Porque você tem essa coisa que vocês falaram, né? De prospectar, de ter que, né? Manda uma proposta. Às vezes não é no tempo que a gente gostaria, né? Isso é terrível. E no caso, principalmente de um negócio grande como o de vocês, que envolve muito recursos, os decisores, né? E você tá montando um negócio... Isso tudo é algo que, assim, quem vive diariamente sabe que, de fato, não foi fácil, né? Não foi fácil. E aí, em 2020, que realmente vocês começaram a sentir que a coisa estava Foi o ano da pandemia, né? O que aconteceu com a pandemia? A gente já estava operando e já fazia vendas e já tinha uns certos clientes. Em 2019, né? 2019. Bem pouco. Poucos, a gente vendeu bem pouco em 2019. Mas a gente, pelo menos, eu me lembro a primeira venda que eu fiz e nunca vou esquecer, porque aquilo foi a amostra de que, assim, vai dar certo, vai no caminho. E aí foram vindo pequenas vendas, mas você não conseguia sobreviver ainda disso. Só que a gente já tinha uma postura de que era uma empresa. E a gente estava ali se mostrando para eles que a gente estava pronto para atender qualquer coisa. E aí, quando veio o Covid, as empresas precisavam muito de medicamentos. E nenhum lugar tinha, tava aquela confusão. E aí, de quem que eles lembraram? Quem tava batendo na porta deles durante tanto e tanto tempo. Olha que legal. Então, foi numa oportunidade que a gente pôde ainda mais mostrar o nosso trabalho para vários clientes. E aí, depois disso, aí fizemos um bom trabalho, é claro. E aí, depois disso, a gente conseguiu entrar em vários outros. Porque aí você tem um portfólio, né? Você atende um bom cliente, você vai conseguir passar para outros. Olha, tem o fulano digital, então pega minha indicação com ele. Aí fica mais fácil. É porque o trabalho de vocês envolve vamos dizer, dinheiro na frente, né? E se vocês pudessem dar só uma palhinha do que... Porque, assim... Trabalho com medicamentos, né? A gente entende, mas qual que é o ponto, vamos dizer, que é o diferencial de vocês? Que tipo de medicamento? É doenças raras? São doenças raras, medicamentos para doenças raras. No começo, realmente, imagina, essa foi a dificuldade que a Thalita até comentou. Ninguém conhecia a gente. A gente não tinha capital para comprar o medicamento fora, entregar e receber depois, que é o que os clientes queriam. Então, eles precisavam confiar na gente. Transferir o dinheiro para os Estados Unidos, fazer uma remessa de câmbio para os Estados Unidos. A gente pegar esse dinheiro, mandar esse dinheiro para o nosso fornecedor fora, nosso distribuidor fora, muitas vezes Suíça, Alemanha, Inglaterra, esses países, e esperar e orar para que esse medicamento chegasse na mão do paciente daquele cliente. Porque qualquer problema que desse, a gente não ia ter dinheiro para repor aquele medicamento, a gente ia perder o cliente, ia perder a credibilidade, e provavelmente perdeu o negócio. Então a gente fez isso, a gente conseguiu convencer esses clientes a nos pagar antecipado para que a gente pudesse usar o dinheiro deles como alavancagem, que é o que vocês gostam de falar, como uma alavancagem para a gente conseguir. Mais para frente a gente começou a fazer, pagamento posterior para os nossos clientes em 2022, 2023, foi por aí. Um passo de cada Foi vez. um passinho de cada vez.
Muita confiança, né? Sim. Envolvida, né? Muita confiança, muita oração para que nada desse errado, porque a gente não tinha dinheiro para depois repor o medicamento, alguma coisa assim. Porque até esperar um seguro pagar o medicamento demora meses. Verdade. E a pessoa o tá paciente precisando, está né? lá precisando, às vezes está num leito de hospital precisando. Então a gente precisava muito que esses medicamentos chegassem em boas condições para que ele pudesse usar. Então esse foi o nosso desafio, assim. E cada processinho, a gente chama de processo, né? Que é uma importação para um paciente. Cada processinho a gente cuidava como se fosse assim, sabe? Um bebê, Um filho. Exatamente. E até hoje Imagino. nunca a gente deixou ninguém na mão. Olha que delícia, né? Mesmo que aconteceram coisas, a gente vai lá, compra outro medicamento, faz o que tiver que for. É o que a gente fala, né? A gente lida com clientes. Situações podem acontecer. Isso é da vida. Mas como você se porta, né? Exato. É isso. Como você vai resolver o problema, como né? você resolve, né? E é o nosso diferencial é esse. A gente resolve muito rápido o problema. Aconteceu qualquer coisa, a gente tem muita clareza para os nossos clientes. Aconteceu um problema, estou comprando outro, te mandando outro. Acontece raramente, mas quando acontece a gente faz isso. E o nosso atendimento é muito bom, o pessoal que a gente está lá, nossa equipe é fantástica, fantástica no acolhimento aos pacientes, no tratamento com os clientes. Eu falo para todo mundo, eu quero excelência no que vocês fazem no tratamento com uns aos outros, entre nós, mas com todo mundo que vocês falam. Se é com fornecedor, se é com cliente, se é com paciente, qualquer pessoa. Quero que trate com excelência todo mundo. E eu acho que eles entendem isso e fazem isso muito bem. Olha que legal. E conta um pouquinho para o nosso público, Rodrigo, Thalita, como que funciona? Tem algum nicho de específico que vocês atuam ou não? A pessoa que talvez tenha algum parente ou que está passando por um problema de saúde específico, talvez, e aí queira contatar vocês. Como que funciona assim? Como que o processo, só para o pessoal entender o que vocês gerenciam, assim, de verdade, assim, como um todo? Geralmente, quando o paciente tá numa situação, tá com câncer, uma doença rara, ou até precisa de um canabidiol, que não é uma doença super difícil, mas que precisa de um tratamento contínuo, né? O paciente, ele não sabe o que fazer, porque Exato. ele vai Não numa tem farmácia, clareza, né? ele vai numa farmácia e não tem esse medicamento. Então, geralmente eles buscam na internet, assim, como que eu posso conseguir essa medicação? Então, depois que ele faz isso, que ele procura, aí entra a gente ajuda esse paciente a encontrar o medicamento que não está disponível no Brasil, a maioria deles, né? Canabidiol, por exemplo, não tem disponível no Brasil, o que tem são dosagens bem fracas. Então, a gente ajuda eles a encontrar esse medicamento lá fora. Então, é um processinho, assim, de passo a passo e bem minucioso, né? Porque aí a gente ajuda ele com as documentações junto à Anvisa, a gente explica todos os documentos que são necessários para poder fazer essa importação, ajuda tudo. O tempo que leva. O tempo, porque leva um tempinho um pouquinho maior para chegar. E aí, no caso de pacientes também que tem uma doença rara e precisa da medicação, a mesma coisa. Eles têm muitas dúvidas, porque, por exemplo, você está falando de medicamento que é alto custo, medicamento que são medicamentos refrigerados, às vezes, então você tem que explicar o que vai acontecer com o medicamento, tudo, como que chega no Brasil, a alfândega, a despachante precisa fazer liberação da medicação, então a gente fica nessa parte, assim. É um acolhimento mesmo. Caramba, é uma missão de vida mesmo que vocês fazem, porque impacta a vida de várias famílias. Caramba. E eu acredito também que deve ter muita gente também, assim, que cai em golpe, né? Às vezes, né? Eles ficam com muito medo, por golpe exemplo. tem em todo lugar, né? Documentação. Hoje em dia é muito difícil. Você manda mensagem pra alguém e fala assim, preciso do seu RG, seu isso, seu aquilo. Você não quer dar, você não quer passar pra ninguém. Sim. Então, tem essa lei da LGPD que a gente tem que seguir direitinho, porque as pessoas têm muito medo. Muitas vezes a gente tem que ligar pro paciente pra conversar, acalmar eles. E pensa, eles já estão numa situação vulnerável. Porque ou você tá falando com um paciente que tá doente, ou você tá falando com familiar. Familiar, e às vezes tá falando com pai, mãe do paciente. É muito triste. Então, a gente sempre tenta se colocar, o Rodrigo sempre fala isso nas reuniões, faz esse processo, cuida disso como se fosse alguém da sua família, como se fosse seu filho. Porque é muito triste. E eles estão bem fragilizados.
Às vezes tem paciente que vem do SUS, né? Que ele já entrou com uma ordem judicial o juiz já entrou com uma ordem judicial para conseguir essa medicação. Então, imagina o tempo que ele já esperou para conseguir o valor, o dinheiro, para poder comprar esse medicamento. Aí, quando ele chega pra gente, ele já tá exausto. E aí já quer também pra ontem, né? Exato. Então, a gente sempre tem que se colocar no lugar deles e pensar, eu vou fazer tudo o que eu posso pra entregar rápido e da melhor maneira. E aí eu gostei muito do que o Rodrigo falou, da questão de imprimir isso à equipe, né? Porque quando a gente tá na frente da empresa, é como vocês falaram, vocês criaram do zero. O amor, a identificação com aquilo é muito grande, né? E aí você passar isso para sua equipe, aí é que entra, eu acho, que a missão, né? Que é a questão da missão, dos valores. E como é que foi para vocês começar esse trabalho, assim... É porque é um time realmente que tem que vestir a camisa, né? Porque eu imagino que não é complexo as operações, né? Você lida, veja, logística, né? Você tem que ter o follow-up ali, até a documentação, acolhimento. Poxa, tem que... Como é que é o time de vocês, assim? Então, foi difícil encontrar pessoas que realmente pudesse... Vocês começaram a partir de quando ter, assim... Pessoas. A primeira pessoa foi a Pri, foi em 2022, final de setembro de 22, se eu não me engano. Aí depois vieram outras, né? Juliana, Renan, Serginho, Fernanda. Mas é muito interessante isso da Pri, porque quando a gente decidiu pegar a Pri, ela foi a nossa primeira pessoa, né? E ela tá lá nos Estados Unidos com a gente. E ela falou uma frase pra gente. Ela falou assim, eu sei que a Helen tem muito potencial e talvez vocês não enxerguem. Porque a gente tava numa situação, quando você é empresário e autônomo, assim, né? Eram só nós dois, né? Era só nós dois e a gente enxergava muito assim, a gente já tá num lugar bom. Porque a gente tinha uma vida boa já, a gente já tava numa condição bem legal e tava rodando. A gente já tinha comprado a primeira casa nos Estados Unidos. A gente já tinha comprado a primeira casa, então a gente tava vivendo bem. Caramba! Conta como essa primeira... Peraí, deixa eu já tô já querendo... Não, mas é isso. E aí ela fez a gente enxergar, porque o Rodrigo, mesmo estando com a empresa e tudo, talvez ele não tava com essa visão ainda de, eu vou crescer mais, né? Ele tava feliz do jeito que ele tava. E aí ela falou essa frase e foi aí que a gente começou a operar no Brasil mesmo. Que a gente tinha a empresa dos Estados Unidos e a gente fornecia para outras empresas aqui no Brasil. A gente tinha... como que a gente vende para os nossos concorrentes, a gente fala, né? Sim. E aí, depois disso, que a gente pegou a primeira pessoa, a gente começou a mudar mais essa chavinha, né? E ter realmente... Pegar esse mercado brasileiro e pegar pra nós mesmo. Falar, aqui é nosso lugar. Aí a gente montou uma empresa aqui no Brasil, que hoje tem a Helen nos Estados Unidos e Helen Brasil, né? Depois de... Foi em 2023. Sim. Julho de 2023. E aí foi essa mudança de chave, porque aí a gente precisava de mais e mais pessoas. Porque aí mudou todo o processo de trabalho, aí começa a crescer mais... E aí ele entrou mesmo nessa parte de gestão de pessoas. Estratégica, né? E aí o Clax ajudou muito a gente. Eu tô falando pra caramba. Não, mas isso é importante. Não, isso é importante. Claro. Porque aí vocês partiram, então, para um outro nível e também de procurar meios de crescer e escalar né? mais ainda. Porque sozinhos a gente vai até ali. Ponto, a gente né? não iria sair dali se ficasse só nós dois. Nós dois. Nós dois. A gente... tu perguntou se foi difícil encontrar pessoas. Não foi. As pessoas que a gente encontrou, todas tiveram um papel muito importante nessa nossa trajetória. E as que estão com a gente até hoje são super importantes. E todas elas entendem o que é a Helen. Isso que é importante. Todas elas entendem o significado, a nossa missão, a visão que a gente tem de futuro, porque a gente deixa isso muito claro também. Nas reuniões, muitas vezes eu falo, gente, a gente está aqui hoje, mas eu quero chegar aqui. E até na última reunião, eu até chorei, né? Não sei se vocês viram, eu até chorei, que eu falei assim, não veste a camisa da Helen, veste a camisa de vocês. Sim. Do sonho de vocês, porque o sonho deles é que fazem com que eles entendam o quão importante é trabalhar bem, o quão importante é ter responsabilidade,
porque eles estão trabalhando para eles, não é para Rene, Sim. não é para gente, é para eles realizarem os sonhos deles, para eles comprarem as coisas deles, para eles cuidarem das famílias deles. Então, quando eles entendem isso, eu acho que fica muito mais fácil deles trabalharem com muito mais prazer, organização, comprometimento, é muito mais fácil. Então, para nós, não achei que foi difícil, não. Acho que encontrar. As pessoas que a gente tem hoje com a gente são fantásticas, eu não canso de dizer isso. Que legal. Até interessante que semana passada a gente teve reunião com o pessoal do comercial e uma das meninas do comercial falou uma coisa bem interessante. Ela falou assim, Rodrigo, eu gosto tanto de estar com vocês, de trabalhar com vocês, que eu sei que qualquer coisa que possa acontecer, se a empresa, sei lá, muda o ritmo dela, eu sei que você vai estar com a gente. Eu sei que você vai colocar a gente em outra posição, outra coisa, mas você vai estar com a gente. Achei bonito isso, porque elas têm que sentir isso também da nossa parte. Não é só a gente espera tudo deles. Sim. Exato. E eles não têm essa segurança da nossa parte. Então é uma coisa de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. A gente sempre fala que, primeiramente, você tem que vender para as pessoas que estão com você. Exato. As pessoas que trabalham com você. Se as pessoas que trabalham com você não te veem como essa pessoa que vai, né, dar essa segurança, é muito, muito bom, né? A gente sentir isso, né? Olha, e essa... Pegando aí, voltando um pouquinho nessa... Aquela que ficou ansiosa. Fiquei curioso, Fala, né? pode perguntar. Como que foi Minha a vida emoção? É um livro aberto. Vira aí, pode perguntar aí depois no chat, que eu vou mandar pro Rodrigo responder. Qualquer pergunta. Como que foi esse processo, assim? É fácil porque... comprar uma casa lá? É e não é. É e não é. Tu tem que ter um bom dinheirinho de entrada, pelo menos uns 30% do valor da casa, principalmente quando você não tem o seu número de seguro social, que é o CPF mesmo, né? Na época a gente só tinha o Tax ID, que é aquele primeiro documentinho que a gente pega lá no começo quando a gente vai para lá. Com esse Tax ID, você tem que ter 30% e os juros é muito maior. Então a gente comprou a casa, né? A gente deu os 30% de entrada, a gente comprou a casa com juros bem alto, assim, acho que era alto comparado aos Estados Unidos, tá, gente? Não era no Brasil, tá? Eu acho que foi 8,50 a minha taxa de juros ao ano lá. Isso é muito alto nos Estados Unidos. E a gente comprou ela assim, só que logo depois saiu o nosso número de seguro social, porque você faz lá todo o processo para ter o número de seguro social, só que demora, né? Não é um processo rápido. E aí, quando a gente conseguiu esse número, a gente refinanciou a casa. Aí a gente foi lá e fez o refinanciamento da nossa casa com juros mais baixos, de 6,25 na época. Então, esse processo com o Tax ID, ele é mais chato, mais complicado. Não é todo banco que faz. Porque eles meio que não tem uma segurança, né? Se você vai ficar lá, se você vai embora. Do nada você fala assim, tô indo embora, deixa aí e tal, entendeu? Para eles não é um bom investimento. Então, eles preferem que você tenha um número de seguro social. E aí quando a gente mudou, aí sim fica mais tranquilo quando você tem um seguro social, aí é bem mais tranquilo mesmo. Mas não é um processo difícil, não. Não como aqui no Brasil, né? Que é muito mais burocrático, né? As aprovações. E a casa, vocês demoraram ou foi amor à primeira vista? Olhou aquela casa, caramba. Eu lembro... Fala aí, Thalita. Fala aí. Ele viu a casa na internet, era uma sexta-feira chuvosa à noite. E aí ele falou, olha, marcou, hein? Olha o detalhe. À noite. Aí ele falou, vamos ali olhar uma casa. Aí... Só passar em frente. Passar em frente, Isso em qual cidade? Lá em Maryland mesmo. A cidade de Gatesburg, né? Que é onde a gente mora. E aí a gente entrou no carro chovendo e passamos na frente, assim, da casa. E aí a gente já amou. Porque a rua era muito bonitinha, a rua, sabe? E tava uma chuva, aqueles postes, não tem fio lá, né? Nesse bairro não tinha fio, esses fios que passam assim. Aí tava chovendo com as luzes amarelas dos postes, as casinhas todas de tijolinho. Falei, é fantástico isso aqui. Eu quero vir aqui ver a casa. É essa. Aí no dia seguinte tinha um open house da casa, né? Que lá tem que eles abrem a casa para as pessoas entrarem e visitarem a casa naquele dia inteiro. Fica a casa aberta para as pessoas irem. Aí quando a gente foi, ele já falou, eu vou comprar, eu quero comprar essa casa. Só que lá tem um detalhe. Que é diferente daqui. A casa, por exemplo, está listada por $500 mil. Vamos supor, é um exemplo, tá, gente? $500 mil. Aí você vai fazer uma proposta na casa
Geralmente aqui você fala assim, pô, vou jogar mais baixo, o cara tá pedindo muito, vou jogar uns 450, 470, 430 para ver se o cara aceita. Lá não, lá tu tem que jogar mais, porque a concorrência é É muito grande, grande. é. O Olha! mercado lá é O muito mercado bom. lá é né? muito aquecido, né? Então, eu lembro que a gente jogou uma porcentagem a mais e a gente conseguiu comprar a casa por... a gente ganhou ela por $7.000 de diferença. A gente teve outras concorrências, sim. mas a Tá. gente ganhou por $7.000 de diferença só. E tem um esquema de escalada, né? Que você dá uma proposta, Uhum. uma oferta, e aí você fala, vai escalando, vai $2.000 a cada até dois- chegar no nível Você Tá. pode fazer isso 2 vezes, né? Ah, 2 vezes. Duas ele vezes. sabe mais que... É tipo um leilão, então, assim. Não é um leilão. Não porque é um só leilão. pode- Não, é tudo Já tá no fechado. contrato. Ah, tudo fechado. tudo É, tá e no ninguém pode contrato. saber o que o outro tá ofertando. Isso. É bem... E eles são super rígidos com isso. E cada um tem seu corretor representando. Tem. Isso, É. cada um tem seu corretor. Uhum. E aí eles apresentam tudo junto lá, e aí quem ganha realmente é o que tá ali no contrato e quem... E Deu vai a melhor fechar com oferta, aquilo e não tem, eu quero um pouquinho mais, fala pra ele, eu vou fechar com ele, se ele me der 3 mil a mais. E nem sempre a melhor oferta é Aqueles o fecham. valor, é o de dinheiro, o dinheiro ofertado. Às vezes a oferta melhor que eles aceitam é você aceitar a casa do jeito que ela tá, sem inspeção, né? Porque tem muita gente que, não, eu só vou aceitar se tiver inspeção e tiver tudo certíssimo Só vou comprar se ali. tiver Só vou inspeção. comprar, E aí, dependendo, às vezes, da proposta que você dá, eles aceitam Pode ser melhor. até um pouquinho menor. Por exemplo, talvez a proposta foi, sei lá, 10 mil menor. Mas quem tá comprando fala assim, eu não quero inspecionar nada, não quero que venha Não quero ninguém dor de aqui. cabeça. Eu vou comprar e vou entrar do jeito que ela está. As is, né, que eles chamam. Uhum, assim. Do jeito que ela está. E aí talvez o vendedor aceite melhor por isso. Mas É porque aqueles programas, né, que tem na televisão de reforma, eles falam mesmo, né, que às vezes pode ter materiais que estão debaixo ali que ninguém vê. E tem, né? Ainda mais que quando a casa já tem uma certa idade. Mas né? então foi uma realização de sonho, né? Foi. Você ter essa casa, comprar essa Gente, casa. foi maravilhoso. Puxa Não, vida. foi uma realização e assim, nunca imaginei. Nunca Não, que imaginei vitória, a gente né, fosse meu? Que conseguir. vitória. E a casa, tem uma coisa interessante sobre essa casa. A gente tem um amigo que ele é construtor lá, né? Ele tem uma empresa de carpintaria, faz reforma, construção. Quando eu comprei a casa estava bem acabadinha, bem velhinha. Aí eu falei assim, poxa, mas eu vou dar esses 30%, eu não vou ter dinheiro para reformar, porque é caro, né, você reformar. Eu tenho até dinheiro para comprar os materiais que precisa, mas para pagar mão de obra eu não tenho. E aí ele e a esposa, eu e a Thalita, a gente ia para lá depois do trabalho e a gente reformou a casa todinha. Olha, nós que 4. legal. Trocamos piso, reformamos banheiro. Eu instalei os azulejos todo do banheiro de visita. Os pisos foi eu e a Thalita que a gente instalou. Lá eles têm um pouco dessa cultura também, Tem, né? Aí Caramba. ele instalou os armários da cozinha pra gente. Então foi uma coisa que a gente fez com eles. A gente tem muito carinho por eles, né? O Felipe e a Gislaine, que ajudaram muito a gente. E ele nessa ensinou a primeira gente, fase. porque a gente não sabia fazer. Então ele ia pra lá, ele ensinava como fazia. Faz a gente isso, faz fazia aquilo, junto, a gente ia é. fazendo. Aí durante o Caramba. dia, às vezes a gente trabalhando na Helen, a gente ia pra lá e ficava colocando piso, instalando alguma coisa, enquanto respondia e-mail e respondia mensagem. Então vocês reformaram primeiro para ir, não chegaram a morar. A gente estava com um apartamento alugado e tem um contrato para a gente honrar, né? Então, como tinha ainda um tempinho de contrato para a gente honrar, a gente comprou a casa. E quando a gente compra, a gente também tem um tempinho para começar a pagar a parcela. E aí deu certinho. Foram da gente, 2 meses de reforma no braço. Tudo Imagino. Você tá vendo? E aí tem um gostinho a mais, né? Sim, porque cada detalhe da casa a gente pensava, a gente que feliz. Muito gostoso, assim. Não, é muito Foi uma bom. realização. É longe em outro bairro, outro lugar de onde vocês estão hoje? A gente amou tanto o bairro que É a gente mesmo? falou, se a gente mudar daqui, vai ser pro mesmo bairro, porque é um condomínio bem legal, a gente gosta muito dali. E aí, olha aí, esse cara é um sonhador, porque essa primeira casa que a gente comprou era uma casa pequena, era uma 2 casa quartos, 2 banheiros. muito boa para um casal, claro, 2 quartos, 2 banheiros, e ele sempre pensa a mais, ele vai além, né, sempre. E aí, o que ele fazia comigo? Thalita, vamos olhar os open houses. E ele nunca ia em casas que a gente podia comprar. Ele sempre ia em casas muito mais caras. Sim, e eu chegava lá e falava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? E entra aqui, ó, mentalidade. Mentalidade. Esse menino tem uma mentalidade. E ele entrava nas casas e
como se ele tivesse todo o dinheiro pra comprar. É Isso sempre assim. aí, é isso aí. Só não tava no meu bolso ainda o dinheiro, mas... E ele se Opa! via já É morando isso, na casa. É isso. Calma, tá chegando. Vai Igual chegar. essa cara de rico. Quem não acreditaria? Agora a Paula me deixou... Claro, ele vai comprar. Gente, mas até o Caramba. jeito que ele se comportava, assim, de ir visitar as casas, e eu lá sempre, ai Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Até que esse cara comprou a casa que ele queria, a casa dos sonhos dele. Hoje a gente mora numa casa Caramba, que que realmente legal. a gente ama. Vocês foram visitar a nossa Sim, casa. maravilhoso. E assim, Maravilhosa. quando eles falaram que ia vir aqui, eu ainda falei pro Sandro, meu pai eterno. Eles receberam a gente tão bem lá, né? Então a É gente... verdade. sem explicação, Ah, né? gente, vocês são maravilhosos. Pessoal, tá valendo a pena esse episódio? Se já valeu a pena, vai lá, dá um like, fortalece o canal. Isso vai ajudar que outras pessoas conheçam essa história inspiradora. Vamos lá? Dá um like aí. Então, sabe o que me inspira disso tudo? Porque eu acredito muito nisso. Na mentalidade, em você se ver, em você se arriscar, que nem você falou, que trabalhou a vida inteira no CLT, né? E depois saiu, né? E começou e não perdeu a oportunidade. O resumão, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas falam que as coisas não acontecem, mas não acontecem mesmo. A gente vai, né? Trilhando. E a gente tem um orgulho muito grande de tratar com vocês, porque vocês são gente da gente. É isso que eu falo, não é alguém que nasceu num lugar privilegiado, com coisas que pudesse dizer, não, ele teve essa oportunidade aqui, deu um empurrãozinho ali. Não. Então, esse eu acho que, passando isso, eu acredito que até melhor que eu poderia dizer, né? Não é isso que realmente fez o impulsionamento de vocês? Sabe o que eu acho que acontece? As pessoas desistem muito rápido. Elas às vezes têm boas ideias, até falar, vou montar isso, vou abrir aquilo, vou fazer sei lá o quê. Só que elas sempre pensam na situação, por exemplo, que a gente tá hoje já, numa situação confortável. Pensa uma empresa legal, rodando. Elas nunca querem passar pela dificuldade, né? E geralmente a dificuldade, vocês viram aqui, o tempão que a gente contou, que foi muito tempo, até você conseguir respirar e falar, não, peraí, agora tá dando certo. Por várias vezes eu olhava pro Rodrigo e falava assim, a gente tá dando certo? Porque você nem quer acreditar, às vezes, que tá realmente dando certo. Então, eu acho que é muito difícil você persistir, né? Você continuar e acreditar que aquilo vai dar certo. Claro que chega um momento que, às vezes, se você não escolher uma coisa muito, sei lá, boa de fazer, você vai ter que rentável, mudar. né? Você vai ter que mudar o seu foco, isso, né? Talvez o modelo de negócio, dar uma ajustada e tal, mas... Que nem a gente, desde que a gente começou, a gente sempre tá ajustando o nosso modelo de negócio. A gente Importantíssimo, trabalha com importação e exportação, mas a gente sempre tá não para. ajustando, sempre. Não para. E acho que isso acontece com as pessoas, mas elas não enxergam esse período. O Rodrigo tem uma frase que ele fala, né? Enjoy the ride. Como é que é? Eu acho que é isso. Mas Aproveite o caminho. Isso. Curta a jornada. Isso, você tem que curtir a jornada. Tá. Porque esses momentos que a gente contou aqui pra vocês, foi difícil, foi muito difícil. Mas a gente teve tantos momentos bons e durante a gente passava isso. rindo, sorrindo e recebendo recebendo visita. Não sei como a gente conseguia e passeando tudo isso. e aproveitando, mesmo sem dinheiro no bolso. Vai fazer o quê? Mas a gente fazia fazia o melhor. Isso. E com muita positividade. Eu acho que esse também é um dos segredos, é você ser muito positivo. Você ficar pensando no lado negativo, óbvio que você vai desanimar. Não tem como. Você tem que ter positividade o tempo inteiro. Vai dar certo e acabou. E não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Tem que ter positividade o tempo inteiro. E se por um acaso, de vez em quando, tu desconfia, tu fica com dúvida, tira isso da tua cabeça o mais rápido possível. Fala, não, vai dar certo, vai dar certo. E nunca passa pra pessoa que tá do lado essa negatividade ou essa desconfiança. Sempre com positividade. Não, vai dar certo, vai dar certo. Eu acho que são alguns dos segredinhos assim, eu acho. Olha, já viu aquele momento que você vê, poxa, tem tanta coisa para perguntar? Um ponto que eu acho que até ocorre comigo e o Sandro, e eu queria também ver com vocês, como é que é essa questão de trabalhar em casal? Isso né? é um... Porque eu acredito que, assim, a gente passa muito tempo junto, né? E vocês já estão nessa jornada há bastante tempo, né? Sim.
que vocês têm de Porque no nosso informação? caso, Uhum. eu trabalhei 24 anos fora. CLTzão, né, minha? Uhum. E E aí, eu também, né? É. Mais de 15 anos, né? a gente, né, mudamos a estratégia. Estamos há 1 ano e meio. 1 ano e meio já. 1 ano e meio. Poxa, né? Vocês estão bem mais tempo. Tem algum segredo, assim, O que para vocês compartilhar acham com a que- gente e com vocês, né? É. Com certeza. Fala aí teu ponto de vista, depois eu falo o Eu meu. diria que Vamos ver os dois comunicação. lados. Isso. Eu acho assim que nem às vezes no momento que a gente tá e a gente cuida de coisas diferentes na empresa, às vezes eu tô tão focada em algumas coisas e problemas e não sei o quê, e ele tá em outra coisa, e aí às vezes o que você faz? Você vai descontar o seu estresse na pessoa que tá do seu lado. E já aconteceu muito disso, da gente ficar estressado e às vezes um não entender o que o outro tá passando, porque nem sempre ele tá dentro da minha operação e eu não tô na dele. Uhum. E aí a gente encontrava meios de ter comunicação. Então a gente parava para um café no meio do dia, assim, e um entendeu o outro, o que Todo tá dia. acontecendo. Não Todos os não dias. era de vez em quando. É. Todo dia. Todo O dia. que tá acontecendo no seu trabalho, nas suas coisas e vice-versa. E isso eu acho que ajudou muito a gente a ter clareza. Porque a gente comunicava, aí eu entendia, a gente tá um pouquinho mais estressado por conta disso. Aí você consegue relevar algumas coisas, sabe? Porque acontece, né? Claro. A gente, É lógico, acho né? que é Vida mais real, mulher gente. fica estressada, né? Não sei, homem talvez. também, né? É que a gente se preocupa com outro tipo de coisas que vocês se preocupam, mas a preocupação é igual com vocês. Nossa. Eu diria isso, assim, comunicação. E você, Rô? Eu vou dizer uma coisa. A mulher sempre tem razão. Sempre tem. Não, ela tem razão. Comunicação. A gente tem a nossa hora do café, que a gente sempre conversa. Amor, vamos tomar um café? Quando eu falo assim, vou fazer um café. Ela sabe que a gente vai parar e vai trocar uma ideia. E vai conversar. Pode até não ser sobre a empresa, tá? Pode ser sobre a vida, né? Que muitas vezes a gente conversa sobre a vida. Pra onde a gente está indo? Aonde a gente quer chegar? Até onde a gente quer ir? Quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos? Os meus sonhos? Conversar sobre tudo isso e entender o que está na cabeça do outro faz a gente se entender melhor na empresa, na vida e tudo, né? Óbvio. Então, eu acho que essa hora que a gente para sem o celular, sem distração e conversa, eu acho que esse é o segredo realmente para o negócio funcionar. E às vezes é rápido, é coisa de 10, 15 minutos. Não é uma coisa que a gente vai parar aqui 3 e vai horas ficar, lá tomando café. Ficar no divã, né? Não é nada disso. Fazer é uma coisa DR rápida. ali. No divã às vezes fica. Mas geralmente é rápido. É mas rápido. é assim, é como se tu recarregasse a energia. Aí conversou um pouquinho ali e já tá pronta pra próxima. Sabe por que é importantíssimo isso que vocês falaram? A gente passa por algumas mentorias e ela deu um insight pra gente, porque assim, é normal, a gente tem pensamentos, não é pensamento, modos de ver a vida diferentes. Sim. E sabe como que ela falou? Que cada um tem um mapa. Uhum. Eu achei isso muito interessante, né, Sandra? Porque às vezes o mapa, ele vai levar para o mesmo lugar. Só que o teu mapa, a tua visão é de um jeito. Usa um A caminho dela é de diferente. outra. A mesma coisa sabe? é eu e o Sandro. E a gente respeitar o mapa do outro é muito importante. Que nem nesse Né? mapa, a Paula, ela é mais de resultados, sabe? E eu sou mais segurança. Então, muitas vezes, ela acha que eu estou devagar demais, mas é que eu estou avaliando os cenários primeiro para eu Antes ter... de tomar aquela decisão, talvez. E, às vezes, se não tomar cuidado também, isso te trava muito. Sim. Né? Mas, ao mesmo tempo, o que ela falou para gente? Vocês têm encontrar um ponto de equilíbrio para um ajudar e aproveitar o que o outro tem de melhor. Gente, isso é lindo. Eu acho o máximo que eu sou super diferente dele. Exato. E vocês isso aí. também, porque assim, acho que a gente consegue crescer por isso. Fortalezas. Eu vejo o que ele tem de bom e eu falo, gente, vai lá, muito bom. E ele vê o que eu tenho de bom. E isso é bonito, porque imagina 2 Rodrigos. Nossa. Ia Ia uma loucura. Sabe que eu já sei como é que ia estar a empresa. Toda bagunçada. Porque ele ia só vender e vamos lá, galera. É isso. Mas a gente Mas é precisa verdade. ter esse equilíbrio mesmo. Então é bonito isso. lindo. Tem que ter. É. E todo mundo, todos, né, Paulo? Cada pessoa tem o seu mapa. Sim, só que sabe o que acontece? Muitas vezes, quando a gente tá nesse flow que vocês falaram,
é difícil às vezes a gente parar e ver. Por isso que essa dica que você falou, dica na verdade não, esse conselho de você parar e, não, vamos respirar, peraí, né? Como é que tá as coisas, é isso mesmo, né? Às vezes você dá uma esparecida maior, porque mistura-se, né, o dia a dia da empresa com o da vida real. E não tem essa de 6 da tarde parou e aí você não vai mais falar de empresa. Acabou. Isso não existe. Quem é casado e tem empresa, você vai falar da empresa o tempo inteiro. Não existe. Gente, não tem o que fazer. Não tem. E principalmente uma empresa que está nos estágios ali que está querendo escalar. Exato. Né? Os momentos que você teria ali de folga, de coisa. Não, tive um insight. É isso. Não é? Tava pensando isso aqui. Meu, a gente viajando, né? Viajando. Quantas vezes você tá viajando? Agora mesmo que a gente tava lá, Cancún. Não, é feriado, a gente vai ficar aqui tranquilo. Feriado. Aí tava lendo o livro. E eu virava pro Rodrigo, olha, mas isso daqui a gente vai ter que fazer assim. Já na hora já vinha coisas na cabeça. E tá tudo bem. Ainda mais que você é operacional ali, ó. CEO. Gente, eu sou super operacional. Mas eu gosto, né? Não, é gosto. bom. Mas é E ela faz muito bem. Que bom. Então, isso é maravilhoso, gente. E assim, respeitar, né? Às vezes a gente que é mais acelerado, né? Que eu sou do time do Rodrigo. Sim. A gente bota fogo no parquinho. E a gente fica ali. Exatamente. Mas é importante esse equilíbrio, né? Gente, tá tão gostoso esse podcast. Mas olha, eu vou te dizer que se a gente tivesse 3 horas, a gente ficava Ia aqui. ficar, Né, Zana? E aí, o Rodrigo e Thalita, se pudesse voltar no tempo, vocês fariam algo diferente? Vocês teriam uma estratégia diferente? O que vocês acham? Eu tenho uma teoria sobre isso, Minão. Minão, tá? É o apelido dele. Sandro. Sandrão. Eu tenho uma teoria sobre isso. É o efeito borboleta, né? Dizem que o bater de asas numa borboleta no hemisfério pode causar um tsunami no outro. É um filme, né? Efeito borboleta. Então. Eu acho que toda pequena decisão, por menor que seja, nos trouxe até aqui. E eu até fiz um post um tempo atrás falando assim, e onde a gente está é maravilhoso. Então, por que eu faria algo diferente? Se onde a gente chegou tá bom. Então, eu não faria nada diferente. Mas esse é o meu ponto de vista, né? Algumas decisões que a gente tomou, que a gente talvez quebrou a cabeça em algumas coisinhas, sim, mas me deram experiência. Exatamente. Me fizeram crescer como pessoa. Formaram, né? Me formaram, continuaram formando a minha personalidade, essas coisas, né? Então, por que eu faria algo diferente se onde a gente chegou tá ótimo? Eu não faria nada diferente. Caramba, que top. Caramba. É muito bom. Isso... E você também, Thalita? Pensa da mesma forma? O que eu vou falar depois dessa? Impressionante. Eu tenho uma frase que eu falo pro Rodrigo, é sempre essa: vivendo e achando bom. Então, eu sempre vou aproveitar, eu gosto muito de aproveitar o momento. Eu não fico pensando no futuro, eu penso no agora. E cada coisa que a gente viveu, cada momento, eu vivi realmente. Então, eu não posso dizer, eu voltaria e faria diferente. Faria tudo igual, porque eu aproveitei, eu sempre fui feliz. Por mais que tiveram dificuldades, sempre aproveitei. E eu sempre falo isso pro Rodrigo. Olha onde a gente tá, aproveita agora. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã.Sim, a gente pode ficar doente daqui a pouco, pode acontecer qualquer coisa. Então eu sempre uso essa frase, vivendo e achando bom. Então cada dia, pra mim, é único. Eu aceito que ele vem pra mim. Caramba, até arrepiei. Não, mas é verdade. E às vezes ele gosta que eu fale isso pra ele, porque ele gosta muito de pensar no futuro, mas eu gosto de trazer ele pra cá. Eu sempre trago ele pro presente. Então não faria nada de diferente. E aprendemos muito, né? Que coisa. Caramba. Tá vendo, Sandro? A gente teve quase uma consultoria aqui pra nós. Com certeza. Ai, gente. Com certeza, porque assim, vocês, nesse quesito, vocês estão mais experientes do que nós. Por mais que a gente tenha mais tempo de casado do que vocês,
nesse quesito, Vocês, e vocês estão com uma experimentaram, bagagem, né? Vocês Mas já a gente estão- cenários. aprende muito com vocês É. também, gente. Você A gente entendeu? aprende muito com vocês. Porque a vida empresarial, a vida de empreendedor, né? Cada dia é um flash, né, Paulo? Então, e nós estamos nessa caminhada Uhum. e sempre procurando estar com pessoas melhores do que nós, que sempre, né? Esse é o segredo, né? Uhum. Estar na mesa aqui com pessoas melhores, você Não. vai aprender. Não. É, a gente não é melhor. Você entendeu? Mas não, a gente tem que reconhecer, Não, é sim, assim que funciona. sim, porque A gente assim, só tem mais experiência nesse Entendeu? quesito de É. talvez... Porque quantas coisas a gente né? aprendeu aqui, ó, vocês aprenderam também, pegaram vários insights aqui, ó, morar num país diferente, a barreira da língua, a dificuldade de se estabelecer, de criar a primeira empresa, não desistir. não desistir, a mentalidade. É. Gente, isso daqui, esse conteúdo é ouro. Generosos, são muito generosos, gente. Muito. Vocês não têm noção. É porque uma tá família aqui com a grata, gente, né? gratidão, né? Faz parte de você pensar positivo, né? É. Ser grato, Uhum. mas nunca acomodado, né? Uhum. Porque tem isso também. Eu- Às vezes, Desculpa, Sandro, eu não, te cortei. por favor, pode. Tem uma frase que eu ouvi, depois que eu comecei a ouvir podcasts, né? E pessoas, empreendedores mais bem-sucedidos falando. Tem um cara lá nos Estados Unidos que ele fica parando esses bilionários na rua e perguntando, né? Que conselho você daria... É um cara que tá ficando bem famoso lá. Que conselho você daria para quem está começando a empreender agora? Aí eu lembro de um cara, ele já era mais velho, um senhor de uns 55, 60 anos, num carro conversível. Ele falou assim... Vou anotar, hein? Eu vou falar em inglês, mas depois eu te traduzo, tá, Minão? Ah, Ele falou assim, ó, que conselho você daria para os empreendedores que estão começando agora? Ele falou assim, find the right people and bring them along the way. Que encontre isso as pessoas significa? certas. E olha, que isso, tá arrebentando no inglês, hein, Minão? Encontre as pessoas certas e tragam eles no decorrer do caminho. Aham. Então esse é o segredo. Quando a gente fala de generosidade assim, não é generosidade, puramente generosidade, igual você falou. Uhum. É encontrar pessoas certas, leais, e trazê-las com você, porque eu falo pra todo mundo, não tem graça, falei pra minha cunhada esses dias, ela que me lembrou disso, nem lembrava, não tem graça você ter sucesso na vida e não compartilhar isso com os outros. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Tá anotando, Minão? Tô, pô. Não tem graça, eu não acho que funciona assim. Uhum. Você crescer sozinho e não trazer as pessoas que você ama perto de você. Então é isso. É verdade, faz todo sentido. Faz todo sentido. Ele se emocionou, gente. É, Que lindo. Mas isso é de coração, pessoal. Vocês estão percebendo aqui que é um conteúdo de verdade. A gente, né, procurou trazer aqui esse casal extraordinário para que vocês também possam se inspirar e, quem sabe, aí realizar o seu sonho também, esse sonho que está aí guardado já há anos. Se inspire aqui nesse casal que com certeza vai dar certo. Já deu. Não é não, Ana Paula? Mesmo que às vezes você esteja na dificuldade, né? Não esteja vendo, né, uma luz, uma saída, né? Às vezes acha que é o eu empresa, né? Tá trabalhando sozinho, fazendo tudo. Todo mundo tem seus momentos. Mas como disse o Dedinho, Isso aí. como ele falou? Tenta mais um Tenta pouco. Mais um pouco. Tenta mais um pouco. E se não deu, mais um pouco. E eu acho que assim a gente fecha bem o nosso podcast. Rodrigo e Thalita, muito obrigado por Prazer. estarem aqui com a Prazer. gente. Prazer. Tem alguma frase, Isso, alguma coisa que exatamente. vocês queiram deixar de recado, algum pensamento para o nosso público, para daqui a um tempo eles voltarem nesse vídeo? Falei assim, eu vou voltar só para lembrar aquilo que o Rodrigo falou lá, e a Thalita. Eu tenho uma coisa que eu tava pensando aqui. Uma frase que me pegou esses dias, eu ouvi, não lembro de quem foi. Joel J, provavelmente. Ele falou assim: pensem que ninguém deve nada para vocês. Ninguém te deve nada. Não espere algo das pessoas. Vai e busca.
E eu tava pensando, e é verdade, coragem, determinação, o não desistir, né, que o Deda falou, tenta mais um pouco. É isso, não tem segredo. Talvez esse seja o segredo. É que as pessoas param no meio do caminho, mas esse é o segredo. Não esperar nada de ninguém, você buscar o que é teu. Se é o teu sonho, vai buscar o teu sonho. Com coragem, determinação e sem desistir. Tem segredo? Talvez. É fácil? Não é fácil. Mas o que é fácil nessa vida? Nada é, né? Eu acho que esse é o recado. Ótimo. Que lindo, hein, pessoal? Anota aí, viu? Fala, Thalita. E você, Thalita, alguma coisa para terminar? Eu Alguma... não tenho nada pra falar. É. Já falei tudo que eu tinha pra Mas falar. aí você reforça a ideia do seu pai. Reforço a ideia do meu pai. Se tiver difícil, tenta mais um pouco. Mais um pouco. E eu acho assim também, uma coisa que a gente começou a falar e voltei e não falei, a gente não pode ser orgulhoso a ponto de achar que tudo que a gente construiu e a gente sabe tudo. Procura ajuda, procura aprender mais, né? Você falou isso, tá sentado com pessoas que sabem mais, ou sei lá o quê. Eu acho que isso é uma coisa que quando a gente chegou no momento da vida que a gente achou, estamos bem, a gente pensou, agora é a hora da gente aprender. E aí a gente decidiu tá em cursos, em coisas que colocasse a gente em situações que a gente chegou ali e viu que a gente não era nada. A gente desse tamanho. Não construiu nada comparado com as pessoas que estavam ali com a gente. É muito bom, né? Então, esse fica... Porque às vezes a gente também fica muito orgulhoso do que a gente se torna e a gente acha que a gente sabe tudo. Mas a gente não sabe nada. Sempre tem alguém que sabe mais que a gente e a gente sempre tá aprendendo. Então, e de lá pra cá, a gente... Quando a gente sentiu essa necessidade, né, de aprender com os outros também, acho que isso mudou muito pra gente. Assim, muda uma chave, né? Então fica esse incentivo. Se você tá indo bem já, né, não acha que você sabe tudo. Sempre busca ajuda. É isso. Caramba. Muito bem. Muito bom. Parabéns, gente. Cadê? Eu tenho uma surpresa pra vocês. Ah, Vem cá. Ai, gente, obrigada, que lindo. Pra coroar aqui o nosso encontro. Obrigado. Isso bom. Amei, me senti muito tranquila participando pela primeira vez no podcast. Imagina, a gente se sentiu bem à vontade, né? Obrigada, Nem pareceu, né, gente? Olha só, foi de coração, de verdade, para vocês, um presente. Perfeito? E é isso aí. Bora. Dentro em breve estará no ar. Né?